Então, pessoal, como eu prometi, estamos aqui, né, para bater um papinho. Eu chamo de papinho não porque eu diminua a importância do programa ou porque eu acho que o papo é muito superficial, não. É porque meu horário é pequeno, gente. Eu tô reclamando disso. Esses minutos aí acabam não dando para a gente bater aquele papo que a gente precisava com os nossos convidados. Mas eu acho que está dando certo, o pessoal de casa está gostando muito e comentando muito. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente, porque nós estamos diante de uma figura muito importante no mundo executivo, né, no qual ele militou durante muitos anos. E aí, de repente, deu lá um estalo, como eu disse quando eu estava lá com a Gisele. Ele falou, não, peraí, eu vou fazer outra coisa. E essa outra coisa foi se dedicar às suas crenças transcendentais, às suas crenças espirituais. E se tornou um autor de livro, um pesquisador. E aqui está comigo Alexandre Caldini. Como vai, Alexandre? Oi, Décio, super prazer, uma delícia estar com você. Que coisa boa conhecê-lo pessoalmente, uma Opa, alegria. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. A recíproca pode ter certeza que é super verdadeira. Mas conta isso pra gente. Você foi presidente da Editora Abril. Sim. Isso em que período, mais ou menos? Olha, eu na verdade eu fiquei 16 anos na Abril. Você ficou 13, né? Estava falando eu fiquei um pouco menos, 12,5 para 13. Talvez um pouco mais. Eu tive saídas e retornos, né? Então, como presidente, foi de 2013, 2014 a 16, mais ou menos, né? Certo, nesse período agora, certo. Mais recente até. Bem mais recente. Mas antes passei na Exame, como superintendente da Exame, Sim. comecei em marketing na própria Abril. Então, uma carreira... Eu saí 2 vezes, presidi empresa, voltei. Então, isso tinha de bacana, Abril, né? Você podia sair e voltar sem nenhum problema. Ninguém fala... Eu saí uma vez e voltei 6 meses depois. Ninguém disse assim, não, mas você saiu, entendeu? Não. O que é muito maduro, né? Muito legal, não tem porquê. A pessoa saiu para uma oportunidade melhor, tá tudo certo, não roubou, pode voltar, tá tudo bem, né? Sem dúvida. Mas então, essa mudança total, esse modo, né, que você virou a chave, como é que foi que surgiu na tua culpa? Não foi uma coisa abrupta, de repente vou mudar. Tenho certeza que não. Claro. Como é que eu comecei no Espiritismo? Eu comecei aos 25 anos, mais ou menos, hoje estou com 61, por curiosidade. Se diz que a pessoa vai ou por amor ou pela dor ao Espiritismo, ou morrer um parente, ou está muito doente, ou por curiosidade. No meu caso, ainda bem que foi por curiosidade. Falar, como é que é esse negócio? O que acontece porque morre? Para onde você vai? Tem espírito mesmo ou não tem? Né? Então, essa curiosidade me levou ao Espiritismo e achei interessante. E fui tocando em paralelo, assim como você teve, né, na Abril e no Silvio Santos, eu toquei em paralelo a vida no Espiritismo e a vida profissional. E com o tempo fui me influindo mais, fazendo mais palestras, escrevi o primeiro livro e fui gostando desse negócio. E aí chega um momento, né, Décio, na vida da gente, para você seguramente a mesma coisa, você começa a repensar algumas coisas, fala, bom, foi bacana trabalhar, é gostoso, é legal, mas está faltando alguma coisa, né? Claro. E essa coisa para mim era o lado espiritual. Sim. E aí, quando deu mais ou menos uns 54, 55 anos de idade, eu falei, olha, agora já deu, acho, da vida profissional. Não que eu desgoste, fale mal, não, foi ótimo, foi muito legal, mas supriu. Teve o seu momento. Isso, e aí, literalmente, acho, graças a Deus, deu para ter um dinheirinho, guardar o dinheirinho e poder viver, porque o Espiritismo ninguém é remunerado, não tem um profissional do Espiritismo. Claro. Pelo contrário. Né? Exato, tudo gratuito. Pelo contrário. Tudo, isso. Se você que nos ouve, se você for uma vez a algum lugar que se diz espírita e cobrar alguma coisa, vai embora, né? Porque não é espiritismo. Espiritismo é tudo gratuito. Então, deu para me dedicar a isso, que me dá uma remuneração gigantesca, Décio, só que é uma remuneração emocional, não é financeira, que é muito bom, né? Esse livro da morte, falando sobre a morte, as pessoas me escrevem na rede social, falam, meu marido foi assassinado, meu filho suicidou-se, né? Casos muito graves, muito pesados, e falam, o Espiritismo tem me ajudado, esse livro me deu um certo alento, eu compreendi algumas coisas. Quer sensação melhor que essa, né, Décio? É uma gostosura, é uma alegria enorme. Ajudar as pessoas é sempre maravilhoso. Você poder traduzir o que o Espiritismo diz para uma linguagem contemporânea, né, que é o que eu faço. Claro, você é um elo de ligação, um intérprete entre as pessoas. Exatamente, né? intérprete. Não falo nada que eu que tenha criado, eu pego o que o Espiritismo disse, o que Kardec falou e traduzo para uma linguagem mais moderna, mais atual. Né? Então é muito gostoso. Então não foi um clique repentino, foi um pensar, e aí também a situação financeira, profissional, sobretudo, falou, agora acho que não está valendo a pena mais, tal, a Abril já estava numa situação complexa, tal, aí resolvi tocar a vida assim, está sendo bom, está sendo gostoso. Que bom, que bom. E aqui estão 2 livros dele, que vocês, obviamente, já anotaram com essa câmera aberta,
a vida na visão do Espiritismo e a morte na visão do Espiritismo. Até por uma questão de lógica, eu acho que o que está do meu lado veio primeiro, ou não? Exatamente o contrário, você sabe, foi o oposto. Você começou pela morte para depois voltar à vida. Para o Espiritismo, na verdade, é uma sequência, tanto Tem faz. a ver, Né? claro, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. A gente acredita na reencarnação, né? Os espíritas e a maioria da humanidade. Isso eu achei interessante, Décio. Outro dia, lendo, a maioria da população da Terra é reencarnacionista por conta das religiões asiáticas. O budismo, o taoísmo, são todos reencarnacionistas, né? E como a gente está no Ocidente, a gente acha que isso é estranho, mas a maioria sim. E comecei pela morte. Foi curioso. Uma vez, uma colega de trabalho da Abril, o filho faleceu num acidente de carro quando comemorava a passagem no vestibular. Você imagina o drama para essa mãe, para esse pai, né? E eu fui a missa 7º dia. E vendo aquela mãe, aquele pai, num sofrimento atroz, falei, puxa vida, o Espiritismo podia ajudar um pouquinho, como amenizar pela compreensão do que é essa situação. E pensei em escrever o livro, mas não deu muito certo, não ficou muito bom. Passa um tempo, um queridíssimo amigo meu, não espírita também, a primeira esposa dele faleceu abruptamente numa situação muito difícil. Eles tinham uma filha de 14 anos naquela época, não espíritas. Eu falei, se quiser trazer a menina aqui em casa, eu converso com ela, tento explicar como o Espiritismo entende para ver se dá um alento. Né? Claro. Trouxeram. Conversei com a menina, chama-se Maria, tinha na época 14, hoje tem uns 25 anos, e expliquei alguma coisa. Foi uma conversa rápida, 50 minutos. Aí, a partir dessa conversa, falei, vou desenvolver o livro como se fosse a minha conversa com ela, que de fato houve, mas tentando ampliar um pouco, pensando o que as pessoas gostariam de saber sobre a morte, na visão espírita. E foi isso. Então, o livro é uma conversa minha com a Maria, repito, que de fato houve, mas ampliada, né? Tudo sobre como o Espiritismo entende. Para onde que eu vou? Encontrarei Deus ou não? Vou voltar ou não vou voltar? Existe karma no Espiritismo ou não? Todas essas questões, né? A gente tenta abordar ali e foi gostoso, foi bom. A partir dele que saiu o livro. Quais são as pontes entre esse plano e o outro plano, né? Exato. É sempre uma curiosidade muito grande sobre isso, né? Há sempre uma curiosidade muito grande sobre isso. Essa pessoa que você está dizendo, ela conseguiu entender a coisa pelo teu prisma, ou o teu prisma não, o prisma do kardecismo e recuperou-se, vamos dizer assim. Me diz o pai, a menina tem pouco contato, né? Porque ela cresceu, fez faculdade, então claro. O pai me disse que foi um alento, que ajudou. A semana passada ele falou, ajudou minha filha na época e tal. Então que bom, se deu alguma compreensão, se aliviou um pouquinho a apreensão, né? E é comum, né, Décio? A gente sempre acha que não vai morrer, né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas sempre fala assim, não, bate na madeira, né? Pá, batidinho, não quero falar disso, né? Aqui eles não põem madeira com medo que não tem como bater no chão. Alguém que não pode e bata na bateira. Mas, assim, vai acontecer, né? Todos que nos assistem nesse instante, você está assistindo agora, você vai morrer, claro, eu vou morrer, você vai morrer. Alguns morrerão antes, uns depois, né? E toma um susto, Décio, quando o mais novo morre antes do mais velho, porque não é esperado, né? Ou quando o mais saudável morre antes do mais doente. Mas acontece e a gente nos prepara para isso. Então, tudo que o livro fala é prepare-se, super na boa, converse sobre a morte, entenda que a morte é um fato da vida. Se a gente consegue compreender, e é que nem prova de matemática, né? Você vai fazer prova de matemática, não estudou? Dá um medão. Se você estudou, você vai mais tranquilo, né? Melhor. Tá? A mesma coisa, se a gente compreender a morte, falar a respeito disso, dá um alento. Então, acho que deu esse alento a essa moça, né? Porque compreendeu um pouquinho como é que era, tal. Pode aceitar ou não a visão espírita da morte, mas dá um pouco essa noção, né? Então, tá. Olha, o nosso diretor, o Ocimar, ele está dizendo que tem umas fotos aí que a gente queria exibir. Por favor, Ocimar, vamos lá. Aí... Eu estou num contraluz aqui meio bravo. Fala sobre temas polêmicos com a vida e a morte. É um espírito saindo do corpo. Isso, né? Exato. Essa foto é bem como o espiritismo compreende mesmo, né? O corpo fica inerte. Acontece muito, né, Décio? Você deve ter visto, ouvido, a tal da EQM, experiência de quase morte, né? O que acontece? A pessoa está sendo operada, fica ali e diz que está acima do corpo e consegue enxergar o próprio corpo. Isso é comum, não espíritas, inclusive. É isso, o espírito se desloca, vê o corpo sendo operado e volta depois. No caso da morte, não, ele não volta mais, né? A gente continua vivo, mas nós não somos o corpo, nós somos o quê? Nós somos o espírito. O que é o espírito? Minha inteligência, minha compreensão, minha capacidade, o que eu aprendi na vida, cada um de nós tem isso. Isso a gente leva, deixa tudo. Deixa casa, deixa carro, deixa mulher, deixa marido, deixa filho, cachorro. Até o corpo não é seu, né? Está emprestado. Eu acho que essa foto aí deve ser do umbral, né? Isso, então, você dentro daquilo que você conseguiu pegar
do kardecismo também tem essas divisões todas, etc.? Excelente pergunta. E é polêmico para burro. Eu acho que não. Minha interpretação é que não existe esse lugar chamado umbral. Sim. Se você pega Kardec, só Kardec, eu me baseei muito em Kardec, que foi um professor francês do século XIX, né? Intelectual francês. O que se chama de kardecismo, né? Os livros de Kardec são no meu entendimento, de uma lógica dessa encantadora. Tudo faz sentido, encaixadinho e tal. Lá não fala nenhuma única vez a palavra umbral. Aliás, fala como se fosse como de fato é um portal, né? Mas não como esse lugar horroroso, onde tem espíritos rastejando, sofrendo. Isso é inferno. Para o católico. Claro, né? Para nós espíritos não existe o inferno, assim como não existe o céu. Então, nosso lar, que é o que eu acho que está mostrando agora aí, para mim, inexiste, né? Isso, você perguntar para 99,9% dos espíritos, fala, não, tem nosso lar, não, tem umbral. Eu não acredito, porque é muito materializado. Lá tem hospital, toma transfusão, tem cachorrinho, tem cachoeira, tem passarinho, tem dinheiro, os caras ganham chamado bônus hora. Eu não acredito em nada disso. Acho que tudo isso é uma visão materializada nossa desse lugar. O que eu acredito é que o espírito continua, né? E ele não precisa tomar sopa, ele não precisa ir no banheiro, né? Porque não tem mais o corpo. Então não seria correto que Deus permitisse, Deus, a inteligência máxima, permitisse uma pessoa ficar sofrendo num lugar chamado umbral por todo sempre, ou por muito tempo, por alguns erros que cometeu. A gente comete erro o tempo todo e com eles a gente vai aprendendo. Não, claro. Então eu acredito muito mais, Décio, não acredito na punição divina, acredito na didática divina. Deus permite que nós erremos para aprender. Ai, doeu, não vou fazer mais isso. Né? E aí você vai se corrigindo e cada um vai evoluindo e corrigindo. É lindo, é muito mais bonito que uma punição, uma coisa. Né? Eu fui criado desde pequeno, vamos dizer assim, eu fui criado desde gurizinho, quando eu nasci, etc., dentro do kardecismo, porque, não sabia, inclusive, um tio avô meu foi um dos fundadores, ou foi o fundador do Círculo Esotérico de São Paulo. Olha. E ele era um kardecista, assim, fanático, se é que se pode falar em fanatismo num caso como esse. Mas eu sempre tive perguntas que eu não obtive respostas, e aí eu comecei a sair. Então eu saí do kardecismo, eu fui para o catolicismo, depois eu fui para a reforma, depois eu fui bater corimba num terreiro de Umbanda, e hoje eu estou assim, eu rezo em casa. Aí, perfeito. Eu não estou afim muito de ritual, eu não estou afim muito de bate-papo, de intromissão. Eu sei que existe uma força. Agora, o meu Deus é meio aquele do Spinoza, sabe? Ele sempre perdoa. Então, se ele sempre perdoa, o que eu fizer e o que eu merecer ter, vai ser aqui. E talvez, se não der tempo e eu passar por lá de lá, pode ser que eu tenha uma nova oportunidade, pode ser que essa seja a última. Eu vou viver como seja a última, para poder aproveitar um pouco. Perfeito. Mas o que é aproveitar, né? Viver como você está vivendo, viver bem, tentando fazer o bem, viver com as pessoas. Sim, claro. Estava observando você aqui antes de entrar, cumprimentando todo mundo, conversando. Que delícia que é viver bem, né? Para mim é exatamente isso que você falou. Sem dúvida. Exatamente o que você falou. Dúvida. Mas você sabe que o que você disse está muito comum. Eu vi uma pesquisa outro dia, acho que 80 milhões de americanos, uma coisa assim, é uma pesquisa do Pew Institute, se declaram religiosos sem religião. Olha que interessante. É assim, eu acho que existe Deus, ponto. Agora, não está nessa religião, nem nessa, nem nessa, nenhuma delas me serve porque eu não concordo com isso, concordo com aquilo. Acho perfeito. Na minha opinião, Décio, e de Kardec também, o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Porque a religião tem uma hierarquia, tem um papa, um bispo, um pastor, né, um preletor. O Espiritismo não tem, são todos voluntários. Claro. Nas religiões você faça um desafio a Deus, dá aqui um dízimo, dá aqui uma grana. No Espiritismo não rola grana nenhuma, não pode rolar grana nenhuma. O Espiritismo não fica catequizando, vem para o Espiritismo, vem cá, vem cá. Eu moro numa casa, bate na porta todo final de semana para tentar me levar para uma religião. Né? A gente não faz isso, porque você quer ser espírita boa, não quer na boa também, né? É de foro íntimo. Então, isso que você falou, para mim, é o que é de fato importante e interessante. As religiões fizeram muito bem à humanidade, na minha opinião, foi necessário, e também fizeram muito mal, por tudo que a gente conhece. Dúvida, né? Sem dúvida. Então, não precisa. Você estando bem consigo, com os demais, é isso que importa. Né? O Espiritismo define Deus como uma inteligência, não como uma pessoa. Sem dúvida. E quando as religiões são quanto mais ferrenhas, fanatizantes elas são, mais gente elas matam em nome de Deus. Sempre, quer dizer, o Deus delas. A guerra santa, né? Imagina que loucura, que loucura que é isso.
Isso sem falar ainda nas anteriores, né? Mas escuta, me diz uma coisa. Você daria conselhos para uma pessoa, por exemplo, que não tem muita esperança de viver muito mais tempo, né? Como é que ela poderia se comportar, vamos dizer assim, ou como é que ela poderia, às vezes nem é uma questão de comportamento, se o cara está numa cama, o que ele vai fazer, mas como é que ela poderia entender o que lhe resta de existência e para poder ter um pouco mais de paz interior e exterior e para poder fazer essa passagem, para poder deixar esse corpo, esse mundo, acredite ela em outro mundo ou não, com uma tranquilidade maior. Acho que essa última palavra sua é a mais importante, tranquilidade. Tranquilidade. Né? Se nós conseguimos ter tranquilidade durante a nosso viver e na hora que for a hora da passagem, como você diz, deixar o corpo físico, continuar vivendo, tá ótimo. Creia ou não creia nisso. Então eu diria assim, primeiro, o ideal seria, antes da gente chegar perto da morte, começar a não preocupar, mas ocuparmos esse assunto. Como é que é morrer? Por que morre? O que acontece quando a pessoa morre? Tentar entender um pouco isso, né? E nos prepararmos para a nossa própria morte. Esquecendo a religião. Sêneca, os filósofos falam da importância de preparar-se para a morte, porque ela vai chegar. E se o cara está muito desesperado, vai ser mais difícil, né? O Espiritismo fala isso. Então, serenizar, tranquilizar-se é muito importante. O que vale a pena? É entender o que foi a vida. Olha, vivi esses anos todos, mas como foi bom, hein? Eu convivi com fulano, com ciclano, fui casado, fui solteiro, teve isso, teve aquilo, trabalhei. Alimentar-se do que foi gostoso e bom, né? E ter a serenidade de saber que é só natural. Para quem está perto, é dar um conforto àquela pessoa e, se possível, conversar com ele ou com ela, mesmo que esteja em coma, falar, ó, a hora que for para você ir, vá tranquilo, está tudo certo, nós vamos ficar aqui, nós vamos sentir muita falta, a gente gosta de você, né? É importante mostrar esse amor, mas a gente vai tocar a vida, não se preocupe com os nossos negócios, com a casa, com a família, com o filho, nós vamos dar um jeito, porque frequentemente essa pessoa morre e não vai embora, por quê? Porque está muito preocupado com o que ficou. Como é que imagine uma mãe que tem 2 filhos pequenos, vai embora na boa? Não, fica preocupada, quem vai cuidar das crianças, né? É como um empresário muito apegado ao dinheiro, ao negócio, não vou deixar meu negócio, eu construí isso aqui, meus filhos vão dilapidar todo o meu patrimônio, não, o cara fica. Não é incomum, isso é muito louco, eu vi várias vezes no centro espírita que eu frequento. Está lá em geral moça, às vezes o rapaz também, está lá uma moça e não dá certo o namoro, o casamento seguinte. E aí vai a entidade e fala assim, ela não vai casar, ela é minha mulher. Olha que loucura, cara. Ela é minha mulher, não vai casar, eu não deixo, ela não vai casar com outro. O cara já morreu e continua apegado. Então, apego é uma coisa muito complicada. Se nós conseguirmos nos desapegar das coisas, sabendo que nada é nosso, nem o corpo é nosso que você devolve, é tudo empréstimo, é melhor. Claro. Então, menos atenção à coisa material, ao status, né? E mais tranquilidade, aí vai melhor. Então, é uma educação, como tudo na vida. Claro. Nós falamos sobre a morte na visão do Espiritismo, que foi o primeiro livro que você fez com essa temática, mas nós não falamos sobre a vida na visão do Espiritismo. Como é que é isso? Em essência, é o que você acabou de perguntar. É como é que a gente leva uma vida mais adequada. Desapegada. Isso, adequada do ponto de vista não espiritual. Não acumulativa, vamos dizer assim. Então não posso ter dinheiro? Claro que pode. Não posso comprar uma casa? Claro que pode. Quero ter um carro bacana? Tudo bem. É problema seu o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Desde que seja adquirido de forma honesta. Digna. Está tudo certo, digna, exatamente. E aí volta um pouco na questão. O cara que sacaneia o mundo, que rouba todo mundo, que dá um traçapé, dá golpe aqui, suborna ali, não vai poder ter uma morte tranquila. Por quê? Porque tem um monte de gente com raiva dele. O que é obsessão, né? Obsessão é isso. Obsessão não tem um ser do inferno que vem para atazanar aquela pessoa boa. Não existe isso. O que existe são pessoas como eu e você. Digamos que nós somos sócios, né? Eu dei um golpe, roubei toda a sua grana, você morreu na miséria, por isso sua família se desandou. Você vai gostar de mim? Claro que não. A obsessão é isso, né? Tem uma pendência entre eu e você. O cara morre e fala assim, esse cara me sacaneou, eu não gosto dele, eu vou me vingar. A obsessão é só isso. Então, a vida meio que tenta explicar um pouco isso. Olha, vamos viver bem? Primeiro lugar, consigo mesmo. Vou me desenvolver intelectualmente. O que eu posso aprender? E a gente aprende não é só na escola, nessa conversa, no papo, né? Olhando a vida. Por que tal pessoa agiu assim, aquele agiu assado? Por que eu gosto desse, não gosto daquele? Vai aprendendo, ganhando conhecimento. A partir do conhecimento intelectual, você fala, está faltando alguma coisa. É o lado moral, né? O lado de desenvolver. Deixa eu pensar na sobrevida, pensar no relacionamento. É uma delícia, né? Você vai ganhando felicidade, eu diria.
Então a vida tenta dar uma explicada nisso. Como é que você leva uma vida não sacana? Ah, mas o cara me sacaneou. Tudo bem que ele te sacaneou, mas será que você precisa dar o troco? Né? Você afasta, né? É, claro. Você sabe dos problemas dele? Às vezes a vida dele está muito complicada. Não, claro. Né? Então é difícil, porque a gente quer Não, voltar sem e bater. dúvida, Né? sem dúvida. A nossa reação primeira é reagir. Né? Você falou em perdão, né? Deus perdoa. A gente brinca no centro que eu frequento que Deus não perdoa. Como assim Deus não perdoa? Pô, não perdoa porque não se ofende. Quem precisa perdoar somos nós, que eu me ofendo. Né? Deus é tão espetacularmente bárbaro, inteligência suprema, não vai se ofender. Falar, o tonto do Alexandre, olha lá o que ele falou, que besteira. Mas, coitado, é um bobinho, ele vai melhorar. Então não se ofende. Se nós pudermos um dia, né, dessa, não nos ofendermos, já pensou coisa boa? A gente vira super-homem, super-mulher, como uma bala ricocheteia, não faz mal nenhum pra gente. Claro. Então eu acho que é bom perdoar, claro, mas melhor que perdoar é compreender. Se eu compreendo que você pensa diferente de mim, e está tudo certo, está ótimo, não me ofendi, né? Não preciso perdoar porque está tudo certo. É duro, mas é um caminho de crescimento. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu acho que pega mais é ainda essas coisas das religiões. Algumas das religiões, elas são extremamente obcecantes, em primeiro lugar, né? O poder delas está nisso. Para poder deter o mercado ali preso, elas fazem qualquer coisa e ensinam qualquer coisa. E outra coisa também é o nosso ser primitivo ainda, né? Então o sangue que está na tua veia é o do teu bisavô, que um dia não cumprimentou o bisavô do vizinho. Então vai lá e mata o vizinho. Porra, meu, sabe? Isso acontece, né? Não, acontece. Eu sei que acontece. Aconteceu ontem, aliás, anteontem, sei lá, teve um crime sobre isso. Vai. Né? Um parente desse fez para o parente daquele, aí os dois super descendentes dessa turma, uma família de ciganos, inclusive. Ah, eu vi. Então, mas foi isso que aconteceu. Você seguramente se lembra, me lembro até a década de 60, por aí, lavar a própria honra, o homem podia matar a mulher porque ela traiu. Ah, claro. Olha que loucura esse negócio, cara. Claro. O que é a honra? Por causa da honra se matou muita gente, se fez absurdos, barbaridades, né? A gente está muito atrasado. E tudo ainda. isso assinado embaixo por quem? Por um Deus que eu não sei se é masculino ou feminino, Exato. de preferência que ele não seja nenhum dos dois, ou que ele seja os dois. Aí ele será Deus. Isso. É que o nosso tempo é curto, mas tem tanta coisa. Por exemplo, você acabou de falar masculino e feminino. Como é que é o homossexualismo, né? A homossexualidade, na verdade, desculpe. São dois espíritos. Essa hora o espírito está vestindo, vamos dizer assim, o corpo de homem. Essa hora está vestindo o corpo de mulher. Mas é o espírito. Pronto. Ora, duas pessoas obesas podem se amar? Podem. Duas pessoas muito magras podem se amar? Podem. Dois muito altos, dois muito baixos também podem. Então o corpo não importa. Dois corpos iguais podem se amar? Podem. Por que dois corpos de homem ou dois corpos de mulher não podem se amar? São espíritos que se amam, cara, né? Mas é muito louco. A gente tem mil visões e preconceitos complicados. Essa é de uma estupidez, assim, olímpica, né? Mas, enfim, é o que a gente acaba tendo para conviver. E ainda bem que atualmente parece que existem movimentos, Exato. alguns extremados e tão estúpidos quanto qualquer coisa que seja extremada, mas de valorização e tal, a liberdade e tal. Que bom. Só não seja fanático, extremado por qualquer coisa, porque isso é de uma burrice insuperável. Eu acho que tudo isso é super necessário até, tenho certeza, né? Para que o homem atinja esse patamar de sabedoria, né? De tranquilidade, de vida. Poxa vida, Deus nos deu, está acreditando numa força maior, tenha lá o nome que tiver, natureza, Deus, sei lá. Mas se você acredita em alguma força maior que não deixa esse monte de treco que está aí no espaço, um bater no outro e acabou tudo, pensa no seguinte, Deus nos deu vida e nos deu um troço que é a perfeição das perfeições, chamada cérebro. Por que é que você não usa os dois?
Né? Exato. Eu fico muito indignado com isso, sabe? Aceito qualquer coisa, deixa que o outro pense por mim. Não, pense por si. Isso é uma coisa que eu não gosto. Você está mais preocupado com o que o outro está pensando do que você está pensando. Porra, que te parta, pô. Aquela história, a voz do povo é a voz de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Se a maioria está sendo conduzida para um lugar imbecil, burro, não precisa pensar igual. Para mim não faz sentido isso aqui faz. Pense por si mesmo, exatamente como você falou, né? Use o raciocínio. Né? Use o seu raciocínio, pô. Você tem, dentro de você tem a máquina mais perfeita que se poderia imaginar. Né? Tá aí para isso. E é assim que a gente vai crescendo, por acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Outra coisa, as pessoas falam, mas não é possível que a gente esteja melhorando. O Espiritismo diz que sim, a humanidade está melhorando. Claro. É que a gente olha, né, os 80, 100 últimos anos, se a gente olhar 2.000, 5.000, 1 milhão de anos, puxa, a melhora é espetacular. Né? Se passava muito mais fome, ainda hoje em dia tem gente passando fome, e não pode passar fome, mas não faz sentido. Né? 6 pessoas dessas no Brasil, 6, tem mais dinheiro que metade da população brasileira. Eu sei disso. Alguma coisa está muito errada, né? Alguma coisa está muito errada. Os caras agora vão pagar IPVA sobre lancha e avião, nunca pagaram. O cara que entrega pizza na motinho paga. Então tem muita coisa que a gente precisa acertar. Mas nós estamos aqui para isso, para usar a inteligência, como você falou, e acertando essas coisas todas. Eu tenho, inclusive, uma teoria filosófica que é a seguinte: vamos acabar com os boletos do dia 30 e todos nós seremos felizes. Pronto. Mas, desculpe a brincadeira. Claro. Vamos pôr no ar o Instagram do Alexandre. Vamos lá? Tá aí. Tá lá. Que legal, que bacana. E tem o teu contato ali embaixo, né? Tem, @Alex Caldini, o Instagram. Tá. Isso aí, que legal que vocês puseram, que bacana. Muito legal. Aí você vê que eu ponho, não é só espiritismo, ponho coisas que eu acho bonitas. Claro. Uma coisa da praia, alguma coisa que eu li. Sol, né? Isso, alguma coisa que eu li no exterior que eu acho relevante. Eu vou pondo coisinhas ali. Fantástico. Alexandre, poxa, sabe, foi um programa diferente do que nós costumamos fazer, até porque a gente, ultimamente, né, nos programas mais recentes, nós temos recebido aqui muitos atores, atrizes, cantores, né, e escritores como você também, mas... eu sei porque... sabe quando você fica pegando muleta no meio do caminho para lembrar o que você queria perguntar? Foi o que aconteceu comigo agora. Você sente algum tipo de apoio espiritual no momento em que você está escrevendo os seus livros, ou isso é uma criação sua diante da visão que você tem de vida e de morte e por tudo que você aprendeu? Acho que muito mais nessa segunda alternativa. Eu sou médium, eu psicografo. Isso não foi psicografado, Sim. eu escrevi eu mesmo. Né? Eu psicografo alguma mensagem, não é assim da avó do Décio falando para o neto. É sempre uma mensagem mais ampla. Sim. Né? Aqui não, aqui eu escrevi eu mesmo tudo que eu estudei, li e vivi. Agora, eu acho, Décio, que sem dúvida tem apoio da espiritualidade. Mas não é que eu não sinto nada, não vejo nada, zero, sabe? E nem por isso eu acho bacana, você não precisa ser médio, não precisa sentir, olha, vi um espírito ali. Não, porque a filosofia é tão bacana, que é mesmo que você segue, de falar isso é legal, isso é bacana. Então, aqui foi escrito por mim mesmo. Agora, que tem apoio, eu acho que tem. Né? E eu tento ser fiel a Kardec, tento ler Kardec. Eu respeito muito, por exemplo, Chico Xavier, claro que respeito, mas eu não sigo os livros de Chico. Eu acho que tem um pouco de fantasia nessas coisas. Ser espírita e falar isso é quase ser um herege, né? Porque o cara é o herói do espiritismo e tal, com mérito, muito mérito, né? Mas eu não sigo esses médiuns e tal, eu vou mais em Kardec, tento ir mais na fonte ali, e outros espíritas franceses do século XIX e tal, que eu acho que tem coisa. E fora do espiritismo também, tento ler outras pessoas que estão falando de espiritualidade, de vida e tal, para tentar juntar o que faz sentido. Tem muito de Sêneca aí, né? Que viveu na época de Cristo. Claro, e é brilhante, o cara é super joia, né? Então é isso, vou pelo caminho tentar traduzir um pouco Kardec para o dia de hoje. Maravilha. Alexandre, baita prazer ter você aqui. Foi sinceramente muito obrigado, viu? Poxa, obrigado a você. E bom saber que você tem um pensamento muito parecido com o que eu tenho também, a mesma visão de mundo, mais condescendente, mais ampla, né? Que bom, assim que tem que ser. Até porque eu acho muito mais fácil. Claro. É muito mais fácil, né? E não dá briga, não fica assim... não dá briga, é muito mais tranquilo. Da minha família, temos judeu, ateu, católica, super católica, espírita e umbandista, tudo da minha família. Então você veja, dá para conviver, nós nos amamos barbaramente, mesmo tendo visões
um pouquinho diferente uma da outra, né? Então dá para conviver. Melhor assim. Você sabe que na minha família também tem tudo isso e ainda tem flamenguista também, mas acontece, né? Essa é a religião mais ferrenha que tem. Flamenguista é feio. Muito obrigado. Cara, muito obrigado a você. Delícia. E quando você quiser, você tendo um terceiro livro ou um quarto, ou se você quiser vir aqui delícia. E nos dar novas luzes sobre tudo isso que hoje você falou, você já conhece o caminho, será sempre muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Ocimar, a Elaine, todo o pessoal conhecido, amigo querido. Muito obrigado. Obrigado a você. Gente, amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta. Por enquanto, tchau.